Abra sua Bíblia, Salmo 119, a partir do verso 33. Salmo 119 é o maior salmo do livro de Salmos. São 150 salmos, esse é o maior. Interessantemente, cada trecho ele inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. Por isso que você está lendo aí, na parte de cima de cada trecho, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim vai na sequência. Esse é o nome das letras. E aí, quando foi traduzido, português, se reteve isso. É uma curiosidade. É um salmo que fala a respeito da palavra de Deus. E em Salmo 119, verso 33, nós vamos ler alguns versículos, nós lemos: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela encontro paz. Agora você pula, verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Agora você vai pular para o 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. 48. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Só até aqui. O que nós vemos o salmista expressar com esses versos, que na verdade é um tema que vai ser repetido por todo o salmo. A primazia que a lei de Deus ocupa no coração dele. Para o salmista, os decretos, os mandamentos, os preceitos, ou seja, a palavra de Deus, e aqui sendo expressada na referência à lei de Deus, para ele tem um valor incomparável, um valor tremendo. Irmãos, irmãs, não tem como nós sermos homens e mulheres de Deus se nós não amarmos a palavra de Deus. Não tem como nós prosperarmos na nossa vida espiritual se nós não amarmos a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, seus decretos, seus preceitos. É impossível. Quando nós somos apegados à palavra de Deus, quando ela é a coisa mais importante que nós guardamos no nosso coração, nós prosperamos espiritualmente, de uma maneira fantástica. No verso 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que um jovem pode viver de uma maneira na qual a vida dele agrade a Deus, na qual ele não caia em nenhuma artimanha do inimigo? E do seu próprio coração? A resposta: observando segundo a tua palavra. E o que é verdade para os jovens? É verdade para as crianças? É verdade para os adultos? É verdade para os irmãos mais velhos? É verdade para todo aquele que faz parte do povo de Deus. Uma das características do povo de Deus é o apego à palavra. Quando o povo de Deus é apegado à palavra, o povo de Deus prospera. Quando o povo de Deus esquece a palavra, o povo de Deus perece. Sempre tem sido assim. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel, que na época era o povo de Deus, quando o povo de Israel se esquecia dos preceitos do Senhor, eles naufragavam na fé, fazendo a referência ao hino que nós cantamos. Quando o povo de Israel se voltava para a lei do Senhor, quando algum rei, sacerdote, ou mesmo o povo, se lembrava da aliança e, consequentemente, se lembrava da lei, Deus os perdoava, Deus os redimia, Deus os visitava e Deus os abençoava. Na história da igreja, a mesma coisa. Os 4 primeiros séculos foram cruciais para a igreja. Uma grande perseguição, que a história nos diz que foram 10 grandes perseguições debaixo do Império Romano, acometeram a igreja. As pessoas eram crucificadas, queimadas vivas, estraçalhadas em praça pública, diante de seus familiares, simplesmente porque elas tinham uma Bíblia em algum lugar que elas escondiam.
Essas pessoas, irmãos e irmãs, jovens, idosos, preferiam morrer do que entregar a Escritura. E assim tem sido até o dia de hoje. Aquela igreja, porque amava a palavra de Deus, tinha força o suficiente para suportar as maiores tribulações. Mas à medida que o tempo foi passando, o povo foi se esquecendo da palavra de Deus e ensinamentos errados, conceitos totalmente estranhos entraram na igreja e a igreja começou a morrer espiritualmente. E a igreja começou a se parecer cada vez mais com o mundo. Começou a ter uma prática que era completamente semelhante ou talvez impossível de se discernir ou de se diferenciar do mundo. Os líderes da igreja eram como políticos, eram como pessoas como qualquer outra. Eram ímpios, que enriqueciam, que tinham uma vida moral totalmente deprimente, líderes na época entregues à bebedeira, à prostituição, ao misticismo. A igreja passou por isso. E por que isso aconteceu? Porque a igreja se esqueceu da palavra de Deus. Até que veio um tempo em que a igreja redescobriu a importância da palavra. E esse tempo coincide com o que nós chamamos de Reforma Protestante. De lá para cá, a Bíblia foi traduzida para uma série de idiomas. Hoje, se você tem uma Bíblia no seu idioma, no meu idioma, na língua portuguesa, é porque um homem chamado João Ferreira de Almeida, um pastor reformado, era português, mas fazia parte da igreja reformada holandesa, fugiu de Portugal e começou a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Esse homem enfrentou uma série de dificuldades. Até naufrágio esse homem já enfrentou. Uma hora seria interessante você ler sobre a vida desse homem. Talvez você tenha aí na sua Bíblia, aí, nas primeiras páginas, está escrito, versão João Ferreira de Almeida. Foi esse homem. Um homem que decidiu romper com todo aquele erro que havia antes dele. E decidiu que a Bíblia era importante o suficiente de ser traduzida numa linguagem que o povo de Deus poderia ler, que custaria sua própria vida. Ele fez isso. E hoje a gente tem essa Bíblia aqui em português. Na verdade, a gente tem um monte de Bíblia, né? E um monte de tipo de tradução. Mas é ele que, vamos dizer, puxou o carro. E nós, infelizmente, vivemos um tempo em que temos várias traduções, com vários recursos diferentes. E as pessoas não leem suas Bíblias. Então, parece que nós estamos caminhando de novo para um tempo em que o povo de Deus está deixando a palavra de Deus. E, como eu disse, quando o povo de Deus esquece da palavra de Deus, o povo de Deus naufraga espiritualmente. Essa igreja é um testemunho vivo para outras igrejas que têm feito essa escolha de que vale a pena ser apegado à palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o texto que nós vamos continuar a meditação, Josué capítulo 1, é um desafio a pensar a liderança a partir das diretrizes da lei do Senhor. Não é possível ser um líder segundo a vontade de Deus e não estar apegado à sua lei. Não é possível. E talvez as irmãs, tanto as casadas quanto as solteiras, estejam pensando, mas então essa palavra não é para mim. As irmãs que são casadas têm filhos. O papel que as irmãs têm na educação dos seus filhos nos caminhos do Senhor é tremendo. O tempo que as mães passam com os seus filhos é com certeza maior do que os pais passam. E o privilégio que as irmãs têm de compartilhar com os seus filhos ou netos o que Deus tem para a vida deles é um privilégio tremendo. Então, portanto, você tem a possibilidade de pastorear o coração do seu filho, da sua filha. Os que ainda não são casados, já se apeguem à lei do Senhor, para quando Deus permitir que vocês tenham família, sejam mães, vocês tenham todo o arcabouço necessário para poder educar os filhos que Deus lhes der nos caminhos do Senhor. E o lar de vocês vai ser frutífero. Então você veja que toda a igreja está envolvida nisso. Como todo o povo de Israel, em Josué também estava. Deus tinha na morte de Moisés chamado Josué para conduzir o povo. Mas Josué não poderia fazer aquilo sozinho.
Os líderes das tribos, das 12 tribos de Israel, deveriam estar com ele. E não apenas os líderes das tribos, os chefes das famílias que compõem as tribos também deveriam estar com ele. Todo o povo de Israel deveria estar com ele. E para que essa missão, que seria tomar a terra de Canaã, que tinha sido dada por Deus a eles, fosse cumprida com sucesso, nós temos visto que era necessário que tanto Josué, quanto os líderes das tribos, quanto os líderes das famílias, suas esposas, seus filhos, todos eles estivessem engajados no mesmo propósito de observar a lei do Senhor. A igreja é da mesma forma. Não adianta o pastor ser alguém firme e apegado à palavra e a igreja não dar a mínima, não vai resolver nada. Não adianta o pastor e os líderes da igreja serem apegados à palavra de Deus e o resto da igreja não ser, não vai resolver em nada. Não adianta o pastor, os líderes e os homens da igreja serem apegados à palavra de Deus, não vai resolver nada. E assim, consequentemente, as irmãs. Toda a igreja tem que amar a palavra de Deus, toda a igreja tem que guardar a palavra de Deus em seu coração, toda a igreja deve buscar cumprir o que Deus diz a Josué. Lembrando, quanto maior o poder de decisão que nós temos, maior a responsabilidade. E aqui eu não estou jogando peso, eu estou dizendo como é. Se nós não cuidarmos das nossas famílias, alguém vai fazer isso por nós. Se nós não cuidarmos das nossas igrejas, da nossa igreja, alguém vai fazer isso por nós. O inimigo só está esperando a oportunidade para usar a vida de pessoas que não conhecem a Deus para destruir a igreja de Deus. Nós temos que tomar as rédeas e nos posicionar diante os desafios que temos de enfrentar. Esse trecho todo do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, que nós lemos, a ideia que eu trouxe é que o Senhor prepara o dia da vitória final por meio de uma liderança fiel ao chamado de um povo disposto a ser conduzido. Nós já vimos aí do verso 1 ao 9 algumas medidas. A primeira medida que nós já vimos é que a liderança, para que nós possamos, no caso, tanto o povo de Israel quanto hoje, é que a liderança, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. Por isso essa palavra inicial. Nós já vimos isso aí, vimos o chamado de Deus, vimos como Deus chama Josué e diz: levanta-te, você e esse povo, e passa o rio, Jordão. Vemos a fidelidade, a persistência, a disposição, a questão da fidelidade que o líder deve ter. Se você tem algum papel de liderança na vida de alguém, você tem de considerar o fato de que para que você venha cumprir com sucesso o que Deus colocou na sua mão, você precisa ser fiel à palavra de Deus. A segunda medida que nós vamos ver essa noite, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos, o povo de Israel aqui deveria atentar a isso, é o fato de que é necessário um povo de Deus disposto a ser conduzido. Deus escolheu Josué para substituir a Moisés. O povo tinha de ter a disposição de ser conduzido. Era necessário isso. O povo de Deus precisa ser um povo pastoreável. Enquanto o nosso sumo pastor ainda não se faz presente pela ocasião da sua volta, nós sempre estaremos numa condição a qual a nossa condição humana demonstrará as limitações que nós temos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós sempre teremos pastores humanos, pastores que pecam, pastores que têm limitações, esposas de pastores que têm limitações, famílias pastorais que têm limitações, como cada um de vocês tem, e eu tenho. Mas se a liderança, tanto o pastor quanto a liderança da igreja, e até, vamos pensar, sendo estendido à família, o
pai da família, mesmo com essas limitações, se são fiéis à palavra de Deus, nós temos que ser um povo que se permite ser conduzido. Temos que ter unidade de pensamento. Temos que caminhar juntos. Nós não podemos ter divisão de propósito, nem de ideia, nem de coração. Vamos orar para que o Senhor revele isso para nós essa noite? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ouvir agora essa Tua palavra. Pedimos, Senhor, o Senhor fala aos nossos corações e nos mostre, Senhor, o que em nossas vidas precisa ser conformado segundo a Tua palavra. Abre o nosso entendimento e dá-nos força para fazer a Tua vontade. É o que eu peço e agradeço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A partir agora do verso 10 até o verso 18, nós vamos ver a respeito disso, sobre um povo de Deus disposto a ser conduzido. Você já abriu aí, você vai acompanhar comigo. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está lhe dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo o que você ordenou, faremos. Aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhes ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Então o que nós estamos vendo aqui? Um povo disposto a arregaçar as mangas e ir para a batalha. Um povo ciente das suas responsabilidades, mas também ciente da promessa que Deus tinha dado de que por meio do Josué, agora esse líder, antes por meio de Moisés, mas agora por meio de Josué, ele daria vitória nas batalhas e o povo de Israel poderia de fato ter aquela terra para si. Ou seja, há um grande desafio, mas igualmente uma grande promessa. Nós vemos aqui que o exército do Senhor se prepara. E do verso 12 a 18, nós vamos ver, de certa forma, um tratado de lealdade. É como se fosse uma aliança, um acordo que eles estão fazendo. Mas eu gosto mais da palavra aliança, né? Uma aliança que aquele povo está fazendo com Josué diante de Deus. Mas antes, se a gente der uma olhadinha aí, no verso 10, Josué dá ordens aos chefes do povo. Ou seja, aquilo que eu disse, Josué não ia pegar uma espada, uma lança sozinho, entrar lá, matar todo mundo e depois que ele tivesse feito isso, chamar o povo. Não dá para fazer isso. Da mesma maneira, hoje a igreja ela não pode depender de que uma pessoa vai vir, vai pregar o evangelho e vai converter o mundo. Isso não existe. A igreja é um povo. E como povo, deve-se trabalhar junto e não sozinho. Josué precisava dos líderes das tribos. Então, o que ele diz? Venham, porque eu preciso conversar com vocês. Né? Verso 11 e 12... nós vemos que Josué vai preparar a liderança. Então, ele vai dizer, né, passem pelo arraial e ordenem ao povo. Então, esses líderes deveriam avisar as suas tribos. Eles deveriam preparar comida, porque daqui a 3 dias eles iriam atravessar o Jordão, eles iriam entrar na terra que Deus teria dado e iriam começar o processo de tomar posse. Ok? Depois Josué vai falar, agora, não com as tribos, vai falar com esses povos, os Rubenitas, os Gaditas
e a meia tribo de Manassés. E aqui nós vemos que parece que havia um exército oficial, que eram as tribos, e parece que tinha um grupo de força auxiliar. Ou seja, aquelas tribos, aqueles homens iriam na frente combatendo, mas para dar apoio a eles, existiam essas tribos, vamos falar, menores. Eles serviriam como um tipo de força auxiliar. E ele vai dizer que era para eles participarem disso, para eles de fato abraçarem isso. Peço para que você, por gentileza, abra em Deuteronômio 3. Vamos ler do verso 12 a 20. Deuteronômio é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é o 5º livro. E é o que nós chamamos de Pentateuco. São os 5 primeiros livros que, em sua maioria, de composição textual, foi escrito por Moisés. Tá bom? Só o final de Deuteronômio que não, mas nós atribuímos a Moisés. E aí no 5º livro, dos 5 primeiros, Deuteronômio, capítulo 3, nós vemos algo interessante. 3. Aqui vai falar as tribos do leste ao Jordão. Por que tribos do leste? Porque haveria a grande parte do povo de Israel, as 2 tribos ficariam ao oeste, ou seja, elas atravessariam o rio Jordão, mas um grupo de pessoas, de tribos, ficaria a leste. Traduzindo, né? Tem um pessoal que ia ficar depois do rio e um pessoal que ia ficar antes do rio. Josué está falando aqui com as tribos que ia ficar antes do rio. Por isso que é ao leste do Jordão. Israel é um país pequenininho, é um país que vai ter de extensão territorial maior aí, né? Vamos pegar aí longitudinal, né? Cerca de 50 quilômetros, algo mais ou menos assim. Não é muito grande. E na sua extensão de largura, a região mais, vamos dizer, a maior, né? Não passaria de 25 quilômetros. Então, é um país pequeno, menor que o Sergipe. É um país bem pequenininho. Mas mesmo assim é um país que é cortado por um rio que nós chamamos, a Bíblia chama de Jordão. Então, a maioria das tribos ficaria dentro da terra, que nós chamamos de Israel, mas um grupo de famílias ficaria antes do rio. E são essas. E aqui em Deuteronômio, nós vemos escrito: tomamos posse dessa terra neste tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com suas cidades, os Rubenitas e os Gaditas. O resto de Gileade, toda a região de Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob a todo Bazã se chamava a terra de Refaíns. E aí vai continuando, né? Mas se você acompanhar depois, você vai ver até o verso 20, que Deus está prometendo que daria aquela terra a essas tribos. Interessantemente, você pode ler no verso 20: vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. O que nós vemos aqui é o princípio de que Deus não estava estendendo a sua promessa apenas aos descendentes dos filhos de Jacó. Outros povos que voluntariamente quisessem se juntar a Israel seriam recebidos e também poderiam, se lutasse com eles, herdar parte da terra que Deus daria. O que se ensina para nós? Deus nunca teve interesse, ao ter um povo escolhido, excluir pessoas. O interesse de Deus sempre foi, por meio do seu povo escolhido, fazer com que outros povos desejassem fazer parte do povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus tem um povo, o povo de Israel, que é um povo dado por milagre. Abraão e Sara não poderiam ter filhos, e Deus deu a eles Isaac. E aí, consequentemente, os patriarcas, até que viessem os filhos de Jacó e, posteriormente, o povo de Israel. É um povo que Deus fez pelo seu poder. É um povo criado por Deus. Mas Israel não era um fim em si mesmo. Não era um povo, nós somos povo de Deus, todo o resto não é.
Então nós temos o privilégio de dominar sobre o mundo e todos os povos devem ficar debaixo dos nossos pés, porque nós somos os queridinhos do Senhor. Isso não existe na Bíblia. E esse foi o erro de Israel no período em que Jesus esteve no seu ministério terreno. Eles achavam, e ainda acham, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de conversar com um judeu ortodoxo, e se por acaso essa conversa for para frente, porque é bem difícil, mas se isso acontecer, vocês vão notar que o judaísmo até hoje tem isso, mas já na época de Jesus isso era muito forte. Eles achavam que o povo de Israel era o povo soberano, era o povo queridinho de Deus, era o povo maravilhoso. E que todos os outros povos, que a Bíblia chama de gentios, aos quais nós nos incluímos, eu não sei se aqui tem alguém que seja filho de judeu, eu creio que não. Então, somos gentios. Todos os gentios deveriam estar debaixo dos pés de Israel. E o Messias seria aquele que viria, libertaria Israel dos seus inimigos, que no caso seria o Império Romano, iria fazer Israel reinar sobre as nações, e Israel seria a nação que dominaria todas as outras. Isso, na verdade, é um tipo de nacionalismo exagerado. Isso é um projeto de domínio sobre os povos. E não é um povo que vai dominar sobre os povos, é Deus que domina sobre os povos. Nós reinaremos com Cristo, porque é Ele quem reina, não somos nós. Porque nós vamos reinar com Ele. Nós não vamos reinar sozinhos, sem Ele. Porque Ele reina, nós reinaremos. Mas Cristo, sendo o verdadeiro Rei, o verdadeiro Messias, mas também o verdadeiro bom pastor, Ele estende o convite para que homens e mulheres de todos os povos hoje se rendam ao domínio dele e façam parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus também desejava que os outros povos viessem e participassem das bênçãos de Israel. O nosso Deus, irmãos, é um Deus missionário. Hoje nos lembramos dos missionários. O nosso Deus é um Deus missionário. É um Deus que fez Israel com o intuito de alcançar os outros povos. Mas o nosso Deus também, além de ser gracioso e um Deus missionário, né? Um Deus que por meio desse coração missionário demonstra a sua graça, também é justo. Então haviam aqueles que não se submetiam à sua lei, viviam de maneira pecaminosa e ímpia. E a estes ele reservava juízo. E por meio do seu povo ele iria julgá-los. Então, o que Deus está fazendo aqui? Por meio de Josué ele está dizendo, olha, vocês, aos quais não teriam parte na promessa que eu fiz ao meu povo, vocês são aceitos no meio do povo pela minha graça, e se vocês lutarem com eles, vocês também herdarão a terra. Aqui nós vemos a graça de Deus de uma maneira fantástica. Às vezes a igreja tem um coração que pensa, mas aquela pessoa nunca, jamais poderia fazer parte do povo de Deus. A vida daquela pessoa é perdida demais, ela está distante de Deus demais. Tudo que ela gosta, Deus odeia. Aquela pessoa jamais poderia fazer parte do povo de Deus. Irmãos, se ela for alcançada pela graça de Deus e se submeter ao governo de Deus em sua vida, ela faz parte do povo de Deus. Até aquelas pessoas que você imagina, não tem como. Tem como. Mas é necessário submissão. É necessário seguir, de fato, os desígnios de Deus, a lei de Deus. No verso 14 e 15, nós vemos a necessidade de lutar para alcançar a promessa. De lutar para alcançar o descanso. Dá uma olhada aí, 14 e 15. A gente vê no 14 que as mulheres, as crianças, o gado, eles deveriam ficar antes do Jordão. E os homens que deveriam lutar, iriam atravessar o Jordão. Deveriam estar lá na linha de frente, ajudando, lutando. Verso 15, e o Senhor concederia a eles descanso, como concederia a Israel. Todo mundo que faz parte do povo de Deus tem que participar de alguma forma. E eles não seriam diferentes. Olha a resposta que o povo dá a Josué, que é um novo Moisés. Verso 16 e 18.
Primeiro, verso 16 e 17. Nós vemos aqui uma palavra que se repete várias vezes. Tudo. A palavra tudo. Dá uma olhada na sua Bíblia. Eles responderam a Josué: tudo o que você ordenou, faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Aqui nós vemos o quê? O que você ordenar, nós vamos fazer. Aonde você nos enviar, nós iremos. Da mesma maneira que obedecemos a Moisés, obedeceremos a você. Agora, entenda que eles não estão dizendo isso porque eles tinham um tipo de obediência cega a Josué. A questão aqui não era a idolatria de um líder. Eles não tinham obediência cega a um homem. O verso 17 mostra isso. Que a questão não era Josué, como também não era Moisés. Olha na sua Bíblia, verso 17. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. A quem eles estão dizendo que vão obedecer, vão ir e vão fazer tudo? É a Deus. Porque da mesma maneira que o Senhor esteve com Moisés, que Ele esteja com você. Porque nós vamos seguir você, porque no final nós estamos seguindo a Deus. Então, irmãos, o povo de Deus segue seus líderes nas várias hierarquias que eu disse aqui. Não porque idolatra essas pessoas, não porque essas pessoas são infalíveis, não porque essas pessoas são fantásticas nas suas capacidades. Muitas vezes elas são limitadas, extremamente limitadas. Mas porque elas sabem que quando homens e mulheres de Deus se submetem a Deus e se permitem ser usados por Deus, é a Deus que nós estamos obedecendo. E quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Guarde esse princípio no seu coração. Guarde. Talvez você não se lembre de tudo que foi dito no sermão, mas guarde isso para a sua vida. Eu aprendi isso há algum tempo e guardei. E Deus tem me abençoado muito. Deus não abençoa desobediência. Porque isso seria contrário ao caráter dele. Vou falar mais uma vez. Deus não abençoa desobediência, porque isso seria contrário ao caráter dele. Você quer ser abençoado por Deus de uma maneira bíblica, dentro de todas as coisas que Deus pode lhe dar? Na verdade, o que muitos desses lugares que pregam que as promessas de Deus é riqueza e não ficar doente fazem é diminuir o que Deus tem para a sua vida. Sabia disso? É fazer com que as promessas de Deus se tornem coisas medíocres. Porque, irmãos, eu garanto para vocês, uma pessoa que está passando por uma situação de depressão no coração, você pode dar a maior prosperidade financeira do mundo para aquela pessoa não vai estar contente. Eu garanto para você que um pai, uma mãe que está com um filho com problema de enfermidade grave, você pode dar a maior promoção de trabalho do mundo para aquela pessoa. Ela não está interessada nisso. Sendo que muitas vezes a pessoa tem que sair até do trabalho. Ou até mesmo uma pessoa que está numa cama de hospital, ou enfrentando uma enfermidade terrível. Eu garanto para você que às vezes reatar um relacionamento com um filho, ao qual essa pessoa tem problemas há anos, é muito mais importante para ela do que a cura. Paz no seu coração. Ser retirado do coração dela o medo da morte. Ter a certeza do perdão de Deus na sua vida. Ter a certeza de que Deus a ama, que de fato estendeu a sua salvação a ela. São coisas as quais dinheiro, emprego e conforto nenhum do mundo compram. Então, quantas pessoas aí fora ficam dizendo que as promessas de Deus para a sua vida é você ter uma vida abastada? O que essas pessoas estão fazendo é diminuir o que Deus tem para a vida daqueles que obedecem. É tornar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, coisas medíocres. Agora, com isso eu não estou dizendo que se Deus abençoar você no trabalho, abrir uma oportunidade de trabalho, ou
qualquer outra coisa, dá a oportunidade de fazer um curso, um projeto de vida, isso não pode vir da mão de Deus ou isso é medíocre. Não, de forma alguma. Todas as coisas boas as quais nós recebemos vêm das mãos de Deus. E essas coisas são fantásticas. E nós temos a oportunidade, conforme foi feito essa noite, de sermos gratos por isso. Guarde também isso no seu coração. Gratidão faz parte da adoração. O culto da igreja tem de ter ação de graças. Eu não vou citar os versos aqui, porque seriam muitos. Mas o Novo Testamento tem um monte de versos que mostram que o povo de Deus presta um louvor ao Senhor com ação de graças. Então, agradecer a Deus faz parte da adoração. Um povo que não agradece, não adora a Deus da maneira que ele deseja ser adorado. Mas todas essas coisas são bênçãos. Não estou dizendo que elas não sejam. E nós podemos pedir por elas. Não é errado. O problema é dizer que as bênçãos que Deus tem para a gente são essas coisas. Aí sim, nós estamos tornando as promessas de Deus coisas medíocres. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que ele está dizendo? Que o mundo inteiro é inferior à salvação da alma de alguém. É isso que o verso diz. Então, quando a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho, é transformado em felicidade nesse mundo, é realmente pegar algo que não tem valor e transformar em algo totalmente deteriorável. Como as coisas desse mundo são. São bênçãos de Deus que são dadas a nós, mas a qual nós não nos apegamos, porque sabemos que o que nós temos da parte do Senhor é muito maior do que isso. Mas aqui, as bênçãos de Deus são manifestadas a esse povo por meio da obediência que eles deveriam ter, e eles aceitam obedecer em tudo. Aqui nós estamos vendo, na verdade, uma aliança. O povo está dizendo: nós voluntariamente nos colocamos na condição a qual nós vamos seguir a Josué. Porque sabemos que ao segui-lo, nós seguiremos ao Senhor. E ao seguir ao Senhor, o Senhor nos dará a bênção que o Senhor mesmo prometeu. Irmãos, não existe obediência pela metade. E aqui é importante fazer uma ressalva. É difícil obedecer a Deus, não é? É. Eu sou o primeiro a dizer que é. Sem sombra de dúvidas é. Todos os dias, de alguma forma, nós ferimos o caráter santo de Deus. Por ações, por palavras, por pensamentos. Ou por omissões. Todos os dias. Mas o que nos traz esperança, irmãos, é saber de que, mesmo buscando ser obedientes a Deus, porque sabemos que assim nós o glorificamos e cumprimos a sua vontade em nossas vidas. O propósito do homem é esse: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou seja, a nossa vida deve ser um louvor constante ao Senhor e nós temos que nos alegrar porque temos um relacionamento com Ele. Esse é o propósito da nossa vida. Se você não sabia qual é o propósito da sua vida, o seu propósito de vida é esse. Tá? O propósito de vida nosso não é aceitar Jesus e ir para o céu. Isso é algo que Deus estende a nós, como parte dos seus propósitos para nós, mas o propósito da nossa vida é glorificar em todas as coisas ao Senhor e desfrutar de uma comunhão cada vez mais verdadeira com Ele. Aqui nós vemos que há a possibilidade de perder isso de vista, mas o povo decide fazer uma aliança com o Senhor, decidem segui-lo, decidem cumprir as suas ordens e dizem que vão obedecer em tudo. No verso 18, eles mesmos falam a respeito da maldição que cairia sobre eles se isso não acontecesse. Diz aí: todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Aqui era matar ou morrer. Por isso que eu disse, não existe obediência pela metade. E se tem uma coisa que traz esperança para a gente, irmãos, é o fato de nos lembrar que onde nós não fomos obedientes, Cristo foi obediente. E porque Ele foi obediente em todas as coisas, nós podemos ter esperança. Mas o fato dele ter sido obediente em todas as coisas não nos exime a responsabilidade de buscarmos de todo o nosso coração cumprir os desígnios de Deus que são revelados a nós em sua palavra. O povo sabia que era matar ou morrer. Ou eles iriam para a batalha
enfrentaria os inimigos, buscando fazer a vontade do Senhor. E teve gente que morreu, tá? Teve gente que morreu nessas batalhas. Mas sabia, é matar ou morrer. Ou eu morro fazendo a vontade do Senhor, ou eu morro porque eu não fiz a vontade do Senhor. Não há meio termo. Sabia que é assim na nossa vida também, irmãos? O pecado é um dos maiores inimigos, se não o maior que nós temos. O maior que nós temos. Richard Baxter dizia: mate o seu pecado, ou ele matará você. Eu errei aqui, não é Richard Baxter, é Thomas Watson, um pastor que viveu há cerca de 300 anos atrás. É algo antigo, mas verdadeiro ainda. É um inimigo ao qual nós não podemos brincar. Ou nós lutamos contra ele, ou ele vai nos matar. Quando nós nos entregamos aos desejos do nosso coração, nós nos tornamos escravos do nosso coração pecaminoso. Isso vai destruir as nossas vidas. Quantas pessoas vocês talvez conheceram na caminhada de vocês com Cristo, que começou muito bem, com muita vontade de servir a Deus, estava ali buscando o Senhor, mas começou a esfriar, e daqui a pouco está vivendo aquela antiga vida, e daqui a pouco vive como qualquer pessoa que não conhece a Jesus. E hoje é totalmente impossível de você discernir se é que algum dia aquela pessoa de fato fez parte do povo de Deus. O pecado escravizou ela novamente. A pessoa não teve libertação plena. E o pecado vai matar aquela pessoa. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O povo de Deus, naquela ocasião, não tinha escolha. Ou eles iriam para a batalha e correriam o risco e seriam vitoriosos, porque Deus tinha prometido a vitória e teriam a bênção, ou eles seriam desobedientes ao Senhor e morreriam. É matar ou morrer. Por isso que eles estão fazendo essa aliança. Toda igreja, e aqui é importante nós pensarmos sobre isso, toda igreja, quando você decide fazer parte de uma igreja, em especial uma igreja batista, nós entendemos que a igreja ela é autônoma, ou seja, a igreja decide administrativamente e seus projetos e como ela vai desenvolver o trabalho para o reino de Deus. Toda igreja ela precisa de é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas eu acho que talvez funcione. Adesão, né? As pessoas precisam decidir fazer parte dela. Mas eu gosto mais de pensar no contexto de aliança. É como um casamento. Antigamente, as pessoas casavam arranjado. Em muitos lugares do mundo ainda assim. Hoje não. Hoje as pessoas casam com quem de fato elas querem. Com isso também não quer dizer que as pessoas pensam muito antes de casar, né? Mas ainda vivemos um tempo que as pessoas podem escolher. E quando o casal chega diante do juiz de paz, ou se é um casamento da igreja, diante do pastor que está recebendo do Estado esse privilégio, né, de exercer o papel do juiz de paz, de poder casar aquele casal está diante de Deus e das pessoas presentes publicamente confessando que eles estão assumindo uma aliança, que eles estão assumindo um acordo de um cuidar, amar e zelar pelo outro. Agora, o fato de contrair essa aliança não faz com que as pessoas que estão a contraindo, que é o ato de fazer essa aliança, não faz que essas pessoas não errem, não pisem na bola, não magoem, não façam algo que deixe o outro chateado. Nós somos pecadores. E quando a gente casa, são dois pecadores juntos. O casamento, ele não faz as pessoas se tornarem seres angelicais, elas continuam sendo pecadores. Por isso que precisa de acompanhamento, de pastoreio, de cuidado, de estar na igreja. Porque não existe casal perfeito. Mas isso também não nos exime da responsabilidade de buscar acertar. Então, é uma aliança. Os dois assumem essa responsabilidade mútua e podem desfrutar do privilégio disso. A igreja é da mesma maneira. Quando a gente vem fazer parte da igreja, corpo de Cristo, nós assumimos uma aliança com Cristo. E nós assumimos uma aliança uns com os outros. Por isso que a igreja é um ambiente no qual eu não faço o que eu quiser. Eu não vou para a igreja quando eu quero. Eu não assumo as minhas responsabilidades do jeito que eu quero. Cada crente no Senhor Jesus que faz parte da igreja tem a responsabilidade de congregar, tem a responsabilidade de colocar sua vida no serviço do Senhor, tem a responsabilidade e também o privilégio. Todas essas outras coisas que eu disse são privilégios também, mas eu gostaria de enfatizar aqui, tem a responsabilidade e o privilégio de sustentar a obra de Deus financeiramente.
E é um privilégio. Não é só uma responsabilidade. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Se a gente está podendo dar, porque tem condição de dar. Quando a gente está recebendo, muitas das vezes é porque a gente não tem condição de dar e nós precisamos receber. Então é melhor dar do que receber. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de fazer isso. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Se você peca, ou se você entrega a sua vida à desobediência à lei do Senhor, isso afeta a minha vida espiritual, sabia? Sabe disso? Se eu peco e vivo uma vida de rebeldia para com o Senhor, isso afeta a sua vida espiritual. Vou te dar um exemplo. Se o pastor cai em uma vida imoral, a igreja sente ou não? Sente. Se o filho ou a filha de um membro da igreja também faz a mesma coisa, a igreja sente ou não sente? Sente. Se um casal não está bem e eles esfriam espiritualmente, a igreja sente ou não sente? Sente. Então a minha vida espiritual diz respeito a vocês, a vida espiritual de vocês diz respeito a mim. É uma aliança. Igreja não é um lugar que, que legal, vou sentar, eu gosto do louvor. Lá tem uma palavra tão legal. Não é isso. A gente desfruta dessas coisas, né? E isso é muito, assim, é algo maravilhoso, é uma bênção, é muito bom isso. Mas nós temos responsabilidades. É uma aliança. Quando alguém faz parte de uma igreja, principalmente uma igreja batista, é uma aliança que nós estamos fazendo. Eu não tenho condições, nem legais, de dizer para você o que você tem que fazer. A menos que você concorde com o que eu estou dizendo. Como pastor, é um direcionamento para a sua vida espiritual, para o seu bem. Se você tem essa aliança comigo, e é uma aliança que toda igreja faz com o pastor, e essa igreja está nesse processo de transição até vir um pastor integral, toda igreja olha o pastor, o conhece, vê suas dificuldades, vê seus pontos fortes, a bênção que ele pode ser, e aceita. Nós, estende o convite, nós gostaríamos que o Senhor fosse o nosso pastor. O que a igreja está fazendo com isso? A igreja está dizendo, nós gostaríamos de ter um compromisso com o Senhor, de que o Senhor tenha a responsabilidade de nos pastorear, e tem o privilégio de fazer isso. E nós tenhamos a responsabilidade de sermos pastoreáveis, e temos o privilégio de sermos pastoreados. É uma aliança. Só que nós vemos um tempo assim, de tão poucas responsabilidades, a tomar o caso do casamento. As pessoas em casa hoje, se a pessoa viver junto um tempo, ela já tem todos os direitos legais. Para que eu vou casar? Mas aí o que está se dizendo? Eu não quero assumir publicamente a responsabilidade com a minha companheira ou o meu companheiro de, publicamente, diante de todas as pessoas, diante do Estado e diante de Deus, me colocar como aquela pessoa que estará com você até o fim da vida. Quem aceita esse tipo de coisa, na verdade, está aceitando uma posição na qual ela está sendo desonrada. Mas como é uma bagunça, né? O pessoal quer só se curtir, ninguém pensa nisso. Nós temos que nos valorizar. Então, nós aceitamos fazer parte do povo de Deus, nós aceitamos uma aliança. Aqui, o povo estava aceitando uma aliança. Tudo que é para fazer, nós vamos fazer. E na sequência do texto, nós vamos ver que Deus abençoa grandemente. Houveram situações, como no caso lá, depois você pode ler Deuteronômio 21, do 18 ao 21, em que o povo é punido com morte porque desobedeceu. Deus tinha dito, vai e faça isso. O povo não fez. Deus foi lá e chapuletou o povo. Morreram. O povo de Israel tinha feito uma aliança com Deus no Sinai. Deus os libertou do Egito. Deus os tirou com mão forte. Do maior império da antiguidade naquela época. Das mãos do maior exército que existia. E disse, eu vou ser o rei de vocês. Êxodo 20. E aí vem o que nós chamamos de 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, pois eu sou o Senhor. Não farás para ti imagem de nada, seja no céu ou na terra. E prestará culto a isso. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Santificarás o dia do sábado. Depois no Novo Testamento nós vamos ver que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso. É nele que nós encontramos esse descanso. Mas Deus tinha dito, vocês vão separar um dia para me adorar.
para se lembrar de que eu fiz todas as coisas e de que, como eu descansei, é em mim que vocês vão encontrar descanso. Não furtarás, não roubarás, né? não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Ou seja, todos os mandamentos. Deus estava dizendo para eles, vocês vão viver do jeito que eu estou dizendo para vocês que vocês têm que viver. E se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês, eu vou dar terra para vocês, a família de vocês vai ser abençoada, vocês vão passar fome, os seus inimigos vão ser destruídos, porque eu vou destruí-los. Uma aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. O povo de Deus é um povo de aliança. Nós, como igreja, temos uma aliança. Nós, como povo, temos aliança com Deus. E uma aliança com Deus nos impulsiona a uma vida de obediência. Mas, irmãos, mesmo frente a isso, nós temos que nos lembrar também que na nova aliança, feita pelo sangue de Cristo na cruz, a obediência perfeita de Cristo cobre os nossos pecados. Aplicações que nós podemos usar para as nossas vidas nesse texto. Para que a liderança aprovada seja bem-sucedida, é necessário unidade e colaboração do povo de Deus. O povo de Deus tem que trabalhar junto. Tem que haver colaboração. Cada um de nós. O papel que cada irmão, cada irmã exerce nessa igreja é imprescindível para que essa igreja avance sobre os inimigos nessa cidade das trevas que se tem levantado contra o reino de Deus. Se nós tivermos unidade, colaboração, nós vamos vencer. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque o nosso Deus é poderoso. Nós temos que ter ser um povo unido nesse sentido. Nós também devemos tratar com muito temor divisão de direção entre o povo de Deus. O povo aqui decidiu fazer uma aliança com Josué, uma aliança com Deus. Eles estavam unidos nesse propósito. Então, todo tipo de divisão no povo de Deus é algo que ataca essa aliança. É algo que prejudica o povo de Deus. Na verdade, o que Satanás faz é a velha estratégia do dividir para conquistar. Toda igreja junta é muito poderosa, pelo poder de Deus presente nela, mas a igreja dividida é destruída. Cristo nos dá o verdadeiro descanso. Uma curiosidade, o nome Jesus, no Novo Testamento, foi escrito em grego, é o mesmo nome. É o mesmo nome que é dado para Josué. Em hebraico também. O nome Jesus, ou Josué, ou também José, quer dizer salvação. Aquele Josué, que nós estamos vendo lá de Juízes 1, ele foi grandemente usado por Deus. Mas ele pecou, ele falhou. Se você segue o livro, você vai ver, lá para o finalzinho do livro, que ele dá umas pisadas na bola. O nosso Josué não falhou. O nosso Josué, sozinho, triunfou sobre as forças das trevas. E como diz no Novo Testamento, ele leva as forças das trevas em um desfile, mostrando que triunfou sobre elas, e dá dons aos homens. Nós vimos isso em Efésios. Abençoa o seu povo. Nosso Josué não falha. Então, se você em algum momento parece sentir que não está conseguindo vencer nas batalhas cotidianas da sua vida espiritual, se está difícil você de fato vencer o seu pecado, difícil você vencer as lutas e dificuldades que a vida tem imposto a você, se lembre, o Josué que está à sua frente venceu. Ele garantiu a vitória. O que nós temos que fazer? Descansar nele. Jesus Cristo é o nosso descanso. É a nossa terra prometida. É o lugar no qual a nossa alma encontra amparo e segurança. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Eu quero orar pela sua vida.
pedir para que você, nessas lutas, nessas dificuldades, não tire os seus olhos de Jesus. E que cada vez mais, eu e você, estejamos cientes que temos de ser fiéis à lei de Deus. Que o pastor que Deus preparará para essa igreja seja um homem fiel à lei do Senhor. Para que dessa forma toda a igreja também o seja. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos dá essa noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações a fim, Senhor, de que nós possamos cada vez mais ter uma vida obediente a Ti, porque sabemos que por meio da obediência alcançaremos as Tuas promessas em nossas vidas. É o Senhor que nos galardoa, é o Senhor que nos abençoa. Todas as coisas boas que temos na nossa vida vêm das Tuas mãos. E sabemos que por meio da obediência, Senhor, temos acesso a elas. Mas a Tua graça é maior do que tudo. E até mesmo, Senhor, quando nós o desobedecemos, o Senhor novamente estende a Tua mão de graça, Senhor. E por meio da obra perfeita de Cristo, nós temos acesso à maior de todas as bênçãos, a certeza de salvação em Ti, Senhor Jesus. Obrigado. Peço, Senhor, que os meus irmãos e irmãs que aqui estão tenham sempre essas verdades diante dos seus olhos. E que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre eles. É que eu peço e agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe.